Muito bem, vamos lá de aula número 3, professor Matheus falando. Essa é mais uma série de vídeos que eu estou fazendo com um resumo das aulas que nós temos em sala de aula. Ela não substitui, complementa, ok? Em toques especiais é uma área que nós estamos trabalhando com psicologia do trabalho, especificamente aí com relações de avaliação psicossocial, que é uma das atribuições do psicólogo na área da segurança do trabalho. Psicologia da segurança do trabalho é um assunto tanto quanto novo e que nós temos aí cada vez mais nos apropriarmos e fazer ele com muita maestria. Bom, continuando, né, aquilo que nós trabalhamos na outra máquina, na outra aula, quando nós vamos fazer uma avaliação psicossocial, é muito importante que, além dos instrumentos utilizados, além das análises feitas, seja levado em conta também valores e crenças. Preciso resgatar o que é óbvio. E por que os valores pessoais são tão importantes? Né? Porque eles definem muito dos nossos comportamentos. Então, se a pessoa não tem claro a questão de valor, ele vai ter a sua segurança comprometida, tá? Então, por isso que nós devemos aí medir, né, de alguma forma isso. O que move a vida do trabalhador? O que move ele naquele momento? Se a empresa tem uma cultura muito forte de segurança, ela faz da segurança um valor, quando aquele funcionário entra, vai um tempo até ele comprar a ideia da empresa de segurança, e isso daí pode abrir uma possibilidade de acidentes, né? Ainda mais quando ele está envolvido com um trabalho aí de grande periculosidade. E aí, o que move a tua vida, né? Eu te pergunto, né? Faça essa reflexão, que é para você também poder analisar, né? Quando você sai, né, de carro pela manhã, liga teu carro, às vezes esquece de conferir as questões de segurança, né, básica do carro, às vezes não coloca o cinto, porque você está muito preocupado em chegar rápido onde você deveria chegar, mas vai ter que cuidar de correr muito porque não saiu no horário que deveria ter saído. Então, qual é o teu valor? O meu valor é dignidade, mas e a segurança, né? Tem tocado também a tua vida? Então, eu tenho que, na entrevista, saber disso, né? Às vezes o meu avaliado ele está precisando muito trabalhar. Ele não vai levar em conta fatores pessoais dele, dificuldades, limitações, porque ele quer trabalhar e é isso que importa para ele. Pensa então, o que é o mais importante na tua vida? O que é essencial na tua vida? E depois aí coloca segundo. Qual é a sua escala de prioridade? O que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro? E o que é indispensável na sua vida? Quando nós fazemos tais perguntas para medir capacidade emocional e cognitiva para executar uma atividade de risco, é bem comum as pessoas trazerem como ponto principal a família. Olha, minha prioridade é meu filho, minha esposa, meus pais. E quando a gente fala de preservação da vida, é muito legal ter esses valores. Porém, é muito importante que o avaliado saiba que ele não tem condições de cuidar da família se ele não cuidar de si mesmo primeiro. Então, repensar, né? Aí a questão da vida. Meu Deus, o meu vídeo tampou até a imagem. Vamos lá. Então pense mais, né? Alguém pode responder que é sua família, Deus, etc. Mas e você mesmo? Né? Então muitas pessoas falam aí que o valor principal, o primeiro lugar, está sempre fora. Mas esquece de falar de si mesmo. Que ele tem que se cuidar para evitar acidentes. Como cuidar de uma família? Ser um bom profissional e ainda cuidar de si mesmo. Isso é uma condição
atual, né? Nós cuidamos de algo, nem que seja a tua casa, se você mora sozinho, ou teus entes queridos, se você mora com mais pessoas. Eu tenho que cuidar de uma vida profissional, então eu preciso estar bem para exercer uma atividade perigosa, porque eu preciso ganhar meu sustento para lidar com gastos básicos, familiares, pessoais. Essa força é que impulsiona o sujeito a estar bem, ela é a mesma que pode fazer com que ele não leve em consideração os riscos existentes no ambiente de trabalho. Alguns autores eles relacionam muito a questão de autoestima com o rendimento no trabalho. Posso falar também com uma pessoa que tem uma preocupação muito alta com o rendimento do trabalho, ele pode, de certa forma, ter um déficit na tua capacidade de identificação de condições, de situações de insegurança. Tá? Pessoas que assumem para si altas responsabilidades, sabe que a responsabilidade da felicidade depende dele, né? Está nas mãos dele e que ele pode fazer muito para que isso seja diferente. Escalas de valores, então depende o quanto sabemos quem somos e onde vamos, né? Nossa escala de valor pessoal a respeito do autocuidado, né? De cuidar de si mesmo, está muito relacionado ao valor próprio aí, e à direção que você tem. Então eu tenho que me colocar dentro da escala de valor como uma pessoa muito importante para mim mesmo. Então você tem que, na avaliação, você vai ter que identificar o quanto o avaliado consegue enxergar ele mesmo como alguém que tem valor também. Então, por meio de comportamentos, nós podemos medir tais valores. Então, vamos lá, vou contextualizar tudo de novo. Nós estamos falando de avaliação psicossocial, ela é indicada para atividades de perigo, especificamente NR33 e 20. Trabalho em altura, NR32, 33, 35, 33, 35 e 33. Tive um lápis aqui. São atividades perigosas que precisam de um certo cuidado. A NR30 e a 35 não traz, mas a NR30 especificamente, ela diz da necessidade da gente fazer avaliações psicossociais. A avaliação psicossocial não é uma avaliação psicológica, é uma avaliação de fatores do sujeito, do social, do ambiente, do trabalho, para diminuir a chance que esse sujeito passe por um acidente. E nós, então, estamos falando aqui sobre escala de valores, o quanto ele pode e o quanto ele deve, nós devemos perceber o quanto ele se gosta, o quanto ele considera importante, né, a tua presença no mundo. Outra questão é a desmotivação, que é devido de um conflito entre valor e comportamento. Então, a desmotivação, não ter motivo para cuidar de si, é muito perigoso, porque a pessoa vai perdendo o sentido da vida, né? Não vai cuidando de si, vai deixando alguns cuidados básicos aí e pode vir sofrer acidente. À medida que temos autoconhecimento, mais aumenta o nosso sentimento de liberdade. Quanto mais nos conhecemos, mais ficamos seguros ao comportar-se diante de uma circunstância. Então, o valor é muito importante na questão de avaliação psicossocial. Riscos psicossociais, eu preciso entender que o sujeito pode estar exposto ao risco de morte em suas atividades, isso não pode ser ignorado. O avaliar, né, neste caso, deve transcender os aspectos avaliativos, deve incluir valores e crenças da empresa. A gente deve observar valores pessoais e valores da empresa. Se a empresa passa uma imagem de que não se importa com a segurança, pode levar o sujeito também a ter comportamentos bem parecidos. A avaliação psicossocial, ela não fica
resumida apenas ao momento de entrada do sujeito, mas pode ser por movimentação ou mesmo por recorrência anual para medir como ele está, com o passar do tempo, exercendo a atividade. Bom, depois dos valores, a autora ela traz muito a questão das emoções. As emoções são reações rápidas, biológicas, frente a uma situação. A autoestima ela pode manifestar-se assim. E nós temos aqui a questão do medo, né, que é o primeiro fator. E o medo, ele serve como sinalizador de que algo ruim está por vir. A questão de autoestima, eu não vou ter medo se eu não me preocupar com o que pode acontecer comigo. E nós temos a questão de inteligência, vou fazer um coração aqui, emocional, um coração, viu? A questão de inteligência emocional como preditor de bom comportamento dentro do local de trabalho. Mas, Matheus, nós avaliamos a inteligência emocional com o quê? Né? Nós vamos medir questões de autoconhecimento, habilidades sociais, resiliência, tudo dentro de fatores da inteligência emocional. Então a emoção, ainda continuo falando isso, por meio da avaliação podemos perceber o quanto as emoções do indivíduo têm impacto, né? O quanto ele não consegue lidar com fatores emocionais. Podemos ainda perceber que se ele assume seu medo, porque eu não tenho como lidar com o medo se eu não assumir que ele existe. E quando eu assumo que ele existe, eu consigo controlar a ansiedade, impulsos e anseios. As emoções podem inferir sobre a decisão do sujeito, tá? Ele pode arriscar ou não na execução de sua atividade, então as emoções estão muito ligadas a isso. Pode entender o quanto os conteúdos emotivos são resolutos ou se manifestam de forma de transtorno. Bom, gente, uma manifestação emocional ela pode vir carregada de uma boa resolutividade, né? De uma boa capacidade, em uma boa resiliência. Até hoje falei mesmo em um vídeo meu que o sujeito diante de uma situação estressante, de um órgão estressor, ele pode se render àquilo, não mexer com aquilo, não trabalhar com aquilo, ele pode ficar resistente, que é não mudar, querer fazer da mesma forma, ou ele pode ser resiliente. O quanto ele é resoluto, resiliente com as circunstâncias, também diz muito sobre ele. Eu não posso ter uma pessoa exercendo uma atividade num local fechado com a carga, uma gestão de emoção muito fraca. Porque diante do estresse do trabalho do dia a dia, ele vai fazer o quê? Ele vai chutar o balde, como é que a gente diz. E em cima de um comportamento desse, ele pode vir a se acidentar. Nós temos então questão de valores, questão das emoções, do controle emocional, e eu tenho um fator cognição. Vamos lá. Agora aqui começa a pegar e eu vou fazer um apanhado de novo, que é para a gente não se perder, que bom, primeiro ponto, o que move a vida do trabalhador. Preciso medir. Família, se ama, autoestima, isso vou fazer por meio de inquérito também, tá? Alguns testes podem trazer alguns sinais. Hein? Depois o fator emotivo, pode estar ligado muito com a personalidade, e como também a gente pode ver separado. A questão de cognição, que é estratégia de coping, né? Como ele aprendeu a lidar com as dificuldades. O locus do controle, como ele consegue manter a situação dentro de uma esfera de domínio básico, e o quanto ele tem percepção do risco ambiental. Deixa eu ver se está aqui. Não, vai estar aqui não. Está. O quanto ele tem, ele faz essa gestão. Gente, o livro é esse, que traz um pouquinho sobre os fatores que a gente está trabalhando aí.
E é um livro de pesquisa que você pode estar utilizando ele aí para trabalhar. Então ele trabalha aqui com a questão de coping, locus de controle, percepção de risco, essas questões. Muito bacana, tá? Mais uma vez mostrando ele aqui. Continuando, a cognição também vem muito da percepção de risco, tá? Então é preciso que um trabalhador, é preciso medir o quanto o trabalhador é capaz de assimilar, compreender e reter informações complexas. Isso é inteligência, tá? Nós podemos medir por meio de instrumentos e se ele não ter capacidade de assimilação de conteúdo, a gente corre um sério risco com ele. O quanto ele consegue prender sua atenção em detalhes por longos períodos, sua capacidade de atenção. Isso pode ser o diferencial entre uma atitude, um ato inseguro, um acidente, ou até mesmo manter a atenção em vários pontos. Isso também pode ser medido. Então, no primeiro ponto aqui, né, nesse daqui, pode medir com um teste de inteligência não verbal, abstrato, com inteligência abstrata, que é o fator G. Aqui você pode medir com teste de atenção, um BPA, um AC, um D2, um TADIM, um TADIF. E aqui continuando, diz que é preciso levar em conta o sujeito consegue reter informação, né? A inteligência cristalizada. Aqui a gente vai fazer por teste básico de conhecimento, de português, matemático, mas muito mais do português, porque o matemático usa o cristalizado, mas ele usa muito fluido, que é para resolver problemas. Fluido está ligado muito à inteligência também do fator G. Do mesmo modo, é preciso avaliar se diante de situações de grande estresse emocional, o sujeito irá responder com um comportamento assertivo, acessando aquilo que ele aprendeu. Então, assim, eu tenho uma cognição, eu tenho um treinamento, certo? E esses dois fazem ligação um com o outro, por quê? Porque não adianta eu treinar alguém que não retenha. Não adianta eu treinar quem retém, mas não usa, né? Se ele não é assertivo, quando ele vai se comportar. E a questão da tomada de decisão, que pode sofrer impactos emocionais, que é o quanto a emoção acaba anulando tudo aquilo que ele aprendeu. Então, eu tenho que medir o quanto ele consegue reter aquilo que eu ensino, depois o quanto ele consegue usar aquilo que eu ensino. O ensino eu falo assim, eu como educador, né, empresa geral, tá? E o quanto a tua decisão sofre impacto emocional. A cognição está no cerne nisso, está no eixo. Eu vou tirar eu aqui de novo. Então eu tenho aqui, ó, assimilação de conhecimento. Primeiro ponto, olha que legal. A assimilação de conhecimento vai trabalhar a minha percepção, né? A minha percepção. Olha que legal. Depois que eu consigo perceber as coisas, né? Eu percebi algo, eu tenho capacidade de percepção, então assim, eu assimilei algo, agora aumentou minha percepção, eu percebi o objeto A aqui, né? O objeto A, ele vai me gerar um impacto, né? Que é uma emoção. Eu posso ter ficado aqui no momento com medo, né? Vou fazer o medo aqui, depois eu vou escrever ele. Ah, que legal. Olha, eu consegui. Muito bem. Ele vai me gerar um medo. Quando ele vir, eu vou processar ele, né? Porque daí a resposta emocional, gente, resposta aqui não é sentimento, é aquela resposta de adrenalina que vem de maneira não planejada, ela aparece. Eu processo ela e o meu pensamento vai fazer o processamento. O meu pensamento processa aí e eu tomo uma decisão, né? Essa decisão vai ser assertiva ou não, tá? Então, como acontece a tomada de decisão frente a um perigo?
Então, frente a um perigo, eu percebo, sinto, penso e faço. Para perceber, né, eu tenho que assimilar aquilo. Para ter emoção, ela está relacionada ao impacto e depois o processo por meio do pensamento. Também tem que levar em conta saúde, tá? A gestão de saúde entre acidentes familiares, como ele cuida hoje. Nossa, ficou feio. Vou apagar isso aqui, aí pronto. Como que ele cuida da sua saúde hoje, né? Ele faz check-up, né? Eu vou perguntar isso, porque assim, uma pessoa que não cuida da sua saúde, vou botar aqui obviamente não vai cuidar do teu bem-estar físico, tá? Ver também uma questão de acidentes familiares, ver se a família dele é uma família de comportamento, de cuidado, tá? Isso tem Matheus tem, porque faz parte da vida dele, da estrutura dele, da composição dele, da forma que ele existe hoje. Saúde, é preciso levar em conta os históricos, né, do avaliado, drogas, álcool, doenças, até uma herança familiar que tenha sinais. A avaliação do histórico de saúde do trabalhador é levada em conta como acidentes, né, EPIs ocupacionais. Eu já tive casos aí, tem empresas que elas querem muito saber se você já passou por um acidente de trabalho. Vai do candidato dizer ou não, e sabendo que com certeza a empresa não vai achar legal. Mas o foco aqui não é ser aprovado mentindo. O foco aqui é que se você sofreu um acidente no passado por uma atividade perigosa, porque tem atividade que oferece maior risco do que o outro, não usou IPI, seja como for, quem é você hoje? O que mudou em você que faça eu acreditar que amanhã não vai acontecer esse acidente de novo? A empresa não quer que você se acidente, né? Ela não quer que você passe por isso de novo, tá? Então nós fazemos uma relação entre doença, família, vários fatores aí. Vamos avaliar também a questão de o quanto o estresse ele exerce impacto sobre o sujeito e sobre a questão da homeostase de risco, né? O quanto eu volto ao normal com a presença de um risco no meu ambiente. O quanto eu consigo ficar tranquilo com aquilo que está acontecendo, né? A homeostase de risco tem muita relação com esse fator, né? Porque o sujeito às vezes pode estar num ambiente e não sentir ele como perigoso naquele momento, ok? Questão de ambiente ainda, né? Avaliar o quanto esse indivíduo leva em consideração o cuidado com sua própria saúde, foi o que eu disse ali atrás, o quanto ele consegue entender que ele tem que se cuidar e avaliar o nível de estresse que o ambiente dispensa sobre o trabalhador, se é crônico, se não é, né? Se é circunstancial ou não. Acidentes de trabalho. Os incidentes são eventos relacionados com o trabalho que ocorreu. O incidente não é acidente, né? Ele é quase acidente. É uma questão que quase levaria um acidente aí. E poderia ter causado ferimento, dano à saúde e uma fatalidade. Temos que avaliar a causa do acidente de trabalho. Considerada o quê? Aquela que ocasionou o facto. Aqui nós temos dois conceitos. Primeiro, que é incidente, o outro que é a causa do acidente. Quase terminando. Termos, né? O ato inseguro, né? Também nós temos aí dentro da entender o que é um ato inseguro. É um ato que é extremamente pautado no fator humano e que pode ocasionar ou aumenta a chance de que um acidente possa acontecer. Então, e se esse fator não fosse humano, Matheus? Olha, se ele fosse do ambiente, ele ia ser então não um ato inseguro, mas uma condição insegura. Essa é a diferença. No ato inseguro, a condição humana é o principal, ele é o eixo,
né, que faz com que possa ter um acidente ou não. E a condição insegura é quando o ambiente oferece um risco que aumenta a probabilidade de um acidente acontecer. E eu trato disso nessa lâmina, né, que condições seguras significam a condição do meio que pode causar ou favorecer a ocorrência de um acidente, tá certo? Bom, aula 3 aí, espero que tenham gostado e até a próxima.